Comprecar TV tem um vídeo muito especial para vocês. Para isso, pessoal, a gente veio aqui na concessionária Volvo Baltic de Alphaville para gravar um vídeo diferente dos outros. Você que acompanha aí o nosso trabalho já viu várias vezes que nós fizemos um monte de matéria de Volvos. Inclusive, não faz muito tempo, fizemos uma matéria mostrando as diferenças do Volvo S60 T4 para o S60 T5. E o vídeo de hoje é mais ou menos isso, só que com as versões mais completas e esportivas da Volvo. Justamente por isso, no vídeo de hoje nós vamos falar do S60 T8 e de uma versão muito especial. Mas quem vai me ajudar aqui no vídeo, pessoal, é o Júnior Contri. Tudo bom, Júnior? Tudo bom, Jorge? O Júnior é uma pessoa que tem um cargo muito importante, porque ele cuida... Vamos lá, qual é a sua função dentro da Volvo? Hoje, na Volvo, eu cuido de uma área chamada Customer Experience, que é uma área que basicamente cuida da experiência do cliente em todos os pontos de contato que ele tem com a nossa marca. Isso vai desde no showroom, nosso site, atendimento, tá? E também eu acabo falando um pouquinho de produto também pelo tempo que eu tenho de marca e conhecimento. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, é a pessoa certa para bater um papo com a gente, inclusive explicar muitas das vezes o posicionamento do Volvo S60. E hoje a gente vai desmistificar aqui algumas coisas para vocês. Como vocês estão vendo, estamos respeitando aqui a questão do distanciamento, justamente por isso que nós estamos sem máscara, mas, pessoal, sempre respeitando a questão aí do distanciamento por conta da pandemia. De qualquer forma, vamos direto ao que interessa? Sim. Esse carro que está aqui atrás da gente, pessoal, é o S60 T8 R-Design. Exato. Pois bem, ele seria o carro imediatamente acima do T5. Sim, do T5 Inscription. Hoje na Volvo a gente tem no S60 a versão T4, que é a versão Momentum, né? O T5 na versão Inscription. Esse carro aqui, que é o T8 na versão R-Design, que aí é um carro híbrido. E aí depois o Jorge vai mostrar para vocês a surpresa que a gente tem aí, que é um T8, mas um pouquinho mais apimentado. Ou seja, pessoal, vai ser muito legal. Agora, primeira coisa que eu quero abordar aqui com o Júnior é o seguinte, pessoal. Esse carro, vocês já viram matérias de outros carros da Volvo com a gente. Esse carro aqui é um híbrido plug-in. O que é isso, pessoal? Na frente, ele tem um motor a combustão como se fosse um T6. É um motor 2.0 Drive-E da Volvo, um motor que entrega 320 cavalos de potência, um motor bastante eficiente, ligado somente às rodas dianteiras, com uma transmissão automática de 8 marchas. A diferença é que os carros T8 da Volvo, como acontece a exemplo da XC90 e até mesmo da XC60, o eixo traseiro é 100% elétrico, ele não está conectado mecanicamente ao eixo dianteiro. E esse eixo traseiro tem uma bateria de alta capacidade, que inclusive você pode ligar esse carro num sistema de recarga e ele vai ter uma autonomia independente em modo elétrico. Nós já sabemos da questão da sustentabilidade. Aliás, Júnior, essa questão da sustentabilidade da Volvo, essa tendência de eletrificação, pelo que a gente sabe, é uma tendência para a linha toda, não é isso? Sim, para toda a linha. Hoje, em todos os modelos de carro que a gente tem pelo menos uma versão já que a gente chama de eletrificada, né? Que no caso da linha 90, nós temos a XC90, o S90, linha 60 hoje com o XC60 e o S60, e agora o mais novo lançamento nosso, que é no XC40 R-Design, que também é um veículo hoje híbrido. Agora, uma coisa interessante que eu queria até que você desmistificasse para a gente vê vários carros híbridos plug-ins no mercado, né? Só que geralmente os carros, eles possuem tração sempre no mesmo eixo. Sim. E a Volvo fez uma escolha diferente, né? Ela botou a tração elétrica na roda traseira e deixou o combustão na dianteira. Por que essa inovação tão vanguardista? O que proporcionou isso para a Volvo e possibilitou a gente ter isso é que hoje na Volvo a gente tem, tanto para a linha 60 como para a 90, uma plataforma que ela é escalonável, tá? Onde essa plataforma já foi projetada para ser um veículo híbrido ou futuramente 100% elétrico, tá? Okay. Então, é muito mais fácil quando você tem um projeto do zero e já imagina o futuro, do que hoje o que às vezes a gente vê de simplesmente adaptar-se um projeto que já existia
para você transformar esse carro num híbrido. Ou seja, a Volvo pensou no conceito desde o momento em que a plataforma foi desenvolvida. Perfeito. E como a gente sabe, uma tração nas 4 rodas, uma tração integral no caso, Sim. ela é muito mais eficiente, né? Sim, exato. E o que é interessante em toda a linha T8 da Volvo, né? Que a gente fala, poxa, esse carro, como que ele consegue ser um AWD, né? Como ele consegue me entregar essa tração integral? E o que é interessante é que, como você disse, na frente eu tenho o motor a combustão e no eixo traseiro o motor elétrico. Eles não têm nenhum tipo de eixo que liga um ao outro. E essa tração a Volvo chama de EAWD. EAWD é o nome que a Volvo utiliza. EAWD, que seria uma tração AWD eletrônica. Ela é controlada eletronicamente através de uma central. Então você imagina o quanto de tecnologia que não tem embarcada nesse carro para a gente conseguir ter esse sistema de tração AWD com 2 eixos separados, né? Bom, pessoal, como vocês estão vendo, não é uma adaptação, é algo muito mais do que uma adaptação. É um projeto pensado a partir do zero, o que Sim. garante uma performance verdadeiramente interessante. Agora, olha só, pessoal, esse carro aqui, agora vamos começar a falar de posicionamento de mercado, que é uma coisa muito sensível, eu diria até, né? Sim. A gente sabe que o cliente da Volvo, normalmente, ele é um cliente mais conservador. Ele é um cliente que busca a questão do conforto, da sofisticação, Perfeito. mas não necessariamente está muito ligado à esportividade. Mas nem por isso este carro deixa de entregar esse lado. Justamente por isso que ele tem o R-Design. Perfeito. Explica um pouquinho pra gente esse posicionamento um pouquinho mais esportivo. Legal. Em toda a linha, em toda a nossa gama de produto, como eu disse, a gente tem a versão Momentum, né, que seria a nossa versão base, a versão Inscription, que é a mais luxuosa, e aí nós temos a versão R-Design, que é onde a gente tem alguns elementos mais esportivos, né? Que claramente, se o pessoal olhar o vídeo anterior, comparativo que você fez com o T4 Momentum e com o T5 Inscription, olhando já para esse carro, eles já vão perceber um apelo mais esportivo. Bem diferente. Bem diferente. Aqui nesse caso, rodas 19, o interior, se você olhar os detalhes em alumínio, volante costura com contrastando, costura, combinação de materiais no banco, o banco um pouco mais concha, né? Detalhe das ponteiras de escapamento, grade dianteira. E não só isso, também não só de coisas visuais, mas também nesse carro ele tem um chassi que a gente chama, ele tem uma suspensão diferente do que você encontra, por exemplo, numa versão Momentum. Então o T8 também muda essa parte em relação, Sim. Não é somente visual. Não é somente a questão de estética e powertrain, né? Lógico que a gente saiu de um motor somente a combustão e veio para um carro híbrido, mas ele tem esse toque também nos elementos do chassi. Como a suspensão desse carro é diferente, é uma suspensão um pouco mais rígida, tá? Justamente para a gente ter essa entrega de esportividade, não só no visual, mas também para você poder sentir isso quando você dirige um S60. Aliás, por falar em sentir quando você dirige, pessoal, aqui também tem um outro ponto. Vamos falar de potência e performance desse carro. É um outro ponto que as pessoas às vezes não prestam atenção, não é? Exato. Eu posso falar como alguém da marca e também como um usuário, porque hoje o carro que eu utilizo é um S60 T8, tá? A R-Design. E eu sempre, quem me pergunta como é ter um carro desse, como que funciona um híbrido, eu sempre brinco que é um caminho sem volta. Porque ao mesmo tempo que a gente consegue ter nesse carro, entregar toda a proposta que a Volvo tem relacionada à segurança, ao meio ambiente, você poder rodar nesse carro 100% elétrico, o silêncio, a gente brinca... Até 40 km em modo puramente elétrico, né? Mais ou menos. 40 km, autonomia, sim, eu consigo. Isso é um dos mitos e de coisas que a gente pode até discutir, combinar e um dia para a gente bater um papo sobre consumo, autonomia de um carro híbrido, mas hoje nesse S60, por exemplo, você pode rodar com ele até uma velocidade de 120 km por hora, rodando em modo elétrico. 100% elétrico, sem emitir nada de CO2. Tá? Então isso é incrível.
Então pensa no seu dia a dia, para você ir para o trabalho, né? É algo incrível você ter a possibilidade de chegar no seu trabalho, ter um ponto de recarga, deixar o carro carregando lá enquanto você está trabalhando, utiliza o carro para voltar para sua casa, dependendo da distância você nem precisa carregar o carro na sua casa, que é o meu caso, que é o que acontece comigo no prédio que eu moro, eu tenho o carregador lá, porém eu acabo usando somente de fim de semana, porque eu consigo ir e voltar para o escritório 3 dias, né, vamos dizer assim, sem precisar acionar o motor a combustão. Ou seja, só com esse modo elétrico? Sim, somente rodando no modo elétrico. E aí, é claro, eu como um apaixonado, não só pela marca, mas por carro também, né? E o prazer que eu tenho dirigindo esse carro, por exemplo, numa estrada, as pessoas associam muito que um carro híbrido ou um carro elétrico é um carro que não tem potência. Ou performance. Ou performance, exato. E eu acho que aqui a gente tem uma combinação incrível desses dois itens. Quanto que esse aqui vai de 0 a 100, mais ou menos? Esse carro aqui de 0 a 100, por mais que as pessoas não acreditem, 4,4 segundos. Ou seja, nós estamos falando de marca de super esportivo. Sim. 4,4 segundos. Lembrando, pessoal, como o carro é tração integral, ele não escorrega, né? Porque enquanto o motor traseiro elétrico está empurrando, o da frente está puxando, você não tem distracionamento. Não distraciona nada, você pode... depois eu não vou contar aqui. Nós vamos ter algumas coisas legais. Mas eu posso dizer que vocês vão ver isso na prática. Exato. Mas a segurança que esse carro me traz, por exemplo, em uma ultrapassagem na estrada, de eu saber que, poxa, eu vou demandar aceleração e eu sei que ele não vai distracionar, que eu tenho segurança em fazer isso, isso é muito difícil de explicar a sensação que você tem ali atrás, que tem alguém cuidando de você ali, né? Ou seja, toda a segurança, mas com uma performance de impressionar qualquer um. Impressiona, posso dizer que impressiona. Pessoal, 4,4 segundos de 0 a 100. Este aqui que é o R-Design. Esse carro aqui, aliás, eu vou fazer até um paralelo aqui. Vocês declaram os carros em HP, correto? Sim, sim. Então, esse carro aqui, pessoal, ele tem uma potência combinada de 407 HP. 407 HP. Só um detalhe, tá, pessoal? HP não é CV. HP é horsepower, e quando você faz a conversão para cavalo-vapor, os 407 HP equivalem a 412 cavalos. Ou seja, ele é um pouquinho mais potente do que o pessoal normalmente pensa, porque a gente usa aqui a terminologia em cavalos no Brasil, e não em HP. E outra coisa que eu acho interessante, às vezes as pessoas associam muito a potência, só se preocupam com a cavalaria do carro, mas acabam esquecendo do torque. Que aqui também é muito bom, né? Que acho que o que você realmente sente num carro, no momento, por exemplo, de uma ultrapassagem, que eu falei que me dá uma segurança e esse prazer e saber que o que esse carro me entrega é o torque. E a gente está falando de um carro com 64,7 64 quilos de torque, ou seja, estamos falando aí de 640 Nm de torque. Exato. Pessoal, isso tem muito motor V8 aspirado que não tem esse torque, tá? 64 quilos de torque é torque de motor V8 e motor V8 muito parrudo. De toda forma, pessoal, esse que nós estamos mostrando aqui para vocês, inclusive vocês viram vários detalhes desse carro aí no vídeo, é o S60 T8 R-Design. R-Design. Exato. Agora, existe uma versão acima desse, né? Sim. A Volvo, acho que vai fazer todo sentido antes de vocês verem o carro, mas a Volvo, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo aí, vamos voltar 5 anos atrás. Acho que alguns de vocês já ouviram falar da Polestar, né? A Polestar, ela antes era uma divisão de corrida, né, que ela competia no WTCC, e em 2017 a Volvo adquiriu a Polestar, que antes era uma divisão, né, e hoje a Polestar ela se tornou uma empresa independente, onde o foco dela é o desenvolvimento de carros elétricos de performance. E a Volvo também utiliza a Polestar no desenvolvimento também dos seus carros, né? E essa versão
que o Jorge vai mostrar para vocês e a gente vai falar um daqui pouquinho a pouquinho mais. Ela é uma versão do S60 T8, porém Polestar Engineering, onde ela tem uma pitadinha de performance de pista no S60. A gente vai conferir os detalhes dessa versão agora, pessoal. Agora, pessoal, vocês viram que o S60 que está aqui atrás de mim mudou. Que S60 que é esse aqui, Júnior? Esse é o S60 na versão T8 Polestar. Ou seja, ele é diferente do R-Design. Sim, ele é diferente. Como a gente estava conversando anteriormente, esse é um carro onde alguns elementos dele foram feitos pela Polestar, que hoje é uma divisão, aliás, não é uma divisão, né? Uma empresa independente à Volvo, que é especializada hoje em veículos elétricos de performance. Tá? Isso aqui é muito legal, pessoal. Veículos elétricos de performance. Porque a gente tem muito essa questão de as pessoas associarem veículos elétricos e híbridos com veículos sem performance. Aqui nós temos performance. Sim, e não é pouca. Então, pessoal, esse carro tem uma base bastante parecida do T8 R-Design, mas tem coisa que muda. Sim. Vamos começar pelas rodas. Claro. As rodas, elas são aro 19 em alumínio, com um design feito pela Polestar, tá? São rodas exclusivas. Alguns desses elementos a gente vai perceber que todos eles têm a inscrição Polestar Engineering, trazendo até mais exclusividade. Ou seja, são assinados. Sim, são assinados. Outra coisa legal que vocês estão vendo com muita facilidade é o sistema de freio, né? Isso. Aqui, né, no S60, nessa versão Polestar, a gente tem um conjunto de freios Brembo com discos de 371 milímetros e as pinças de 6 pistões. Inclusive, elas têm uma cor diferente, Exato, né? Sim, elas têm esse tom amarelo dourado, é uma cor da Polestar, justamente para a gente ter essa identificação visual. Bom, agora tem mais coisa, pessoal. Uma das coisas muito legais desse carro aqui é a suspensão ajustável ou personalizável? Sim, é uma suspensão ajustável, que é de uma fabricante sueca, que é a Öhlins, né? Então, nesse carro a gente tem, você pode ajustar tanto a suspensão dianteira como a traseira de forma independente. Peraí, você está me dizendo que assim, cada um dos 4 pontos da suspensão eu tenho um ajuste específico? Exato, a gente tem um conjunto de molas e amortecedores com regulagem. E não é uma simples regulagem, a gente tem 22 posições de regulagem. Então, você pode regular de uma forma que você ande na cidade tranquilamente, super confortável, e também, se você quiser ir para a pista, você tem como transformar esse carro num verdadeiro carro de corrida. Para um oval é uma situação diferente, porque você apoia o carro só de um lado. Sim. Você tem condição de deixar a suspensão de um lado mais firme e a do outro menos, para você ter uma condição melhor em um oval, por exemplo. Perfeito, exatamente isso. Pessoal, olha que legal essa suspensão do Polestar. Não é qualquer carro que oferece uma suspensão personalizável como essa, né? Então, você consegue ajustar cada um dos pontos da suspensão de forma independente. Mas além da suspensão, eu falei que esse carro era parecido com o S60 T8 R-Design. Sim. Por quê? Porque tem diferença de chassi. Como é que é isso? Exatamente. A gente já olhando das outras versões que você mostrou nos outros vídeos, né, da Momentum e Inscription, elas usam o mesmo chassi. Quando a gente parte para o R-Design, ele tem um chassi chamado R-Design, e aqui no Polestar a gente tem um chassi Polestar. Quando a gente fala chassi, né, que é diferente de plataforma, porque nesse caso eles usam a mesma plataforma, que é a plataforma SPA, escalonável, como a gente comentou antes, né, quando a gente fala chassi, são elementos que compõem toda essa base do carro, eles são diferenciados aqui, são voltados para performance. Por exemplo, dá um elemento que muda aqui. Vamos dizer, acho que um elemento super comum, uma bucha de suspensão. Ou seja, ele tem ajuste específico para essa... Perfeito, para esse conjunto de freio, de suspensão e chassi, eles formam esse casamento perfeito voltado para performance. Pessoal, não é uma simples maquiagem do carro. Como vocês estão vendo,
tem toda uma engenharia aqui. Mas mais do que isso, também tem a parte estética por dentro, né, Júnior? Exato. Por dentro do carro a gente tem alguns elementos que vão identificá-lo como um Polestar. Acho que o que fica mais claro para todo mundo ver logo de cara é o cinto, que ele tem esse mesmo tom amarelo que a gente encontra nas pinças. Ele tem o painel revestido de couro, né? E um item que é incrível para ser usado tanto numa pista ou para você ter uma visibilidade melhor de velocidade e tudo mais, ele tem um head-up display também. Que projeta as informações diretamente no campo do motorista. Perfeitamente. E aí esse head-up display é uma exclusividade do Polestar ou você tem outros modelos Volvo que também tem a tecnologia? Hoje a gente tem outros modelos Volvo que também tem essa tecnologia do head-up display, mas na linha 60 você só vai encontrar ele no Polestar, na versão Polestar. Moral da história, pessoal, é um outro carro. Como a gente está vendo, apesar da gente ter aqui o powertrain igual, né? Então continua sendo um motor, abre aspas, T6 na frente, que é aquele motor 2.0 de 320 cavalos. Exato. E continua sendo um motor elétrico na traseira, Exato. que equivale a 87 cavalos. 87 cavalos na traseira. É importante, hein, pessoal, equivale a, porque motor elétrico a gente não fala em cavalos, nós falamos em quilowatts. Sim. Mas a gente faz a equivalência para ficar mais simples. Perfeito. Mas de toda forma, esta parte de powertrain nos dois carros é igual. Mas como vocês estão vendo, esse aqui ele é totalmente ajustado para uma condição bem diferente de uso. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Essa linha Polestar, no Brasil, temos em outros modelos? Sim, hoje aqui no Brasil ela também está disponível na XC60. Tá, a XC60 também tem essa linha Polestar. XC60 a gente tem a versão Polestar. E segue a mesma filosofia desses ajustes. Exatamente, suspensão, freio, chassi, exatamente. Mesma vibe. Exatamente, a mesma coisa. Agora, só uma curiosidade, né, pessoal? Tem o símbolo Polestar, né? Inclusive aquele símbolo suprime alguns outros símbolos. Aqui a gente não vê o símbolo do T8, né? Exato. O que é aquele símbolo? Por que ele é daquele jeito? Aquela é a identificação, né, da marca da Polestar, que o Polestar, se eu não me engano, acho que do sueco por português, ele significa estrela polar. Então, se você perceber, ele é como se fosse uma estrela. Isso, ele lembra uma estrela. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, esta versão, posso dizer assim, né? Sim, esta versão do S60 é muito mais do que simplesmente um carro fantasiado. Ele não é um carro fantasiado. Nós temos aqui uma engenharia toda para dar uma sensação completamente diferente ao cliente. E aí eu pergunto para o Júnior, que aqui vem o ponto principal. Vamos lá. O objetivo aqui é um outro cliente, inclusive? Sim. Eu acho que hoje, falando um pouco da Volvo em si, hoje nós somos totalmente reconhecidos por SUVs, né? Só que a gente tem também um produto que é um sedã médio, né? Que hoje ele compete diretamente aí com os alemães, né? E eu convido vocês a experimentarem esse carro. Aliás, pessoal, é exatamente isso que a gente está fazendo nesse vídeo. Nós vamos mostrar na prática tudo isso que a gente colocou aqui em teoria, o quanto este carro aqui consegue ser, ao mesmo tempo, eficiente sob o aspecto de consumo e segurança. Até afinal de contas, os equipamentos de segurança aqui são aqueles que você já conhece da Volvo, como Seat Safety, sistema de manutenção de faixa, o controle de cruzeiro adaptativo, os diversos airbags, os sistemas de airbags, que é o caso do CIPS, que a Volvo tem também uma tecnologia patenteada, o IPS do banco, ou seja, tudo aquilo está aqui também. Mas esse carro tem o viés da performance. E esse aqui ainda mais, que é para o cliente que busca esse diferencial de esportividade, né, Júnior? Com certeza, com E certeza. entrega. E entrega. Eu acho que não só entrega, como além de entregar, ele vai ficar impressionado, porque a gente tem essa coisa de que um veículo híbrido, um certo pé atrás, de como funciona isso, né? Eu comentei toda a parte de eficiência energética, do prazer de você dirigir elétrico, mas de novo, fica aqui meu convite para vocês experimentarem esse carro. E é exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes da gente dirigir aqui o S60 T8 Polestar, vamos falar um pouco do carro e um pouco das tecnologias dele. Primeira coisa, pessoal, chave presencial. Agora, como esse carro é um híbrido plug-in, eu vou dar a partida aqui no carro. Pronto, o carro já está ligado, a gente consegue ver pelo painel, zero barulho aqui dentro. Por quê?
porque ele usa justamente o sistema elétrico para fazer o primeiro acionamento do carro. Então ele não usa o motor a combustão. Inclusive, o ar-condicionado desse carro, como sempre acaba acontecendo em carros híbridos plug-ins ou elétricos, ele é um ar-condicionado elétrico. Então, ó, eu ligando aqui a climatização do ar-condicionado, que inclusive eu tenho a opção aqui do ar dual zone, como vocês estão vendo, o ar-condicionado já está funcionando a partir desse momento aqui agora. Entretanto, o motor está desligado, porque ele está usando justamente a energia do sistema elétrico para fazer o ar funcionar. Então ele tem um compressor elétrico aqui nesse veículo. Temos mais coisas interessantes aqui. Então eu vou falar primeiro dos ajustes aqui do motorista. Aproveitar e vou guardar a chave aqui no console, que inclusive tem aqui uma veneziana bem bonitinha, um acabamento muito legal aqui, onde você tem aqui o espaço dos porta-copos, são 2 inclusive. Cinto de segurança, pessoal, aqui ó, cinto com ajuste de altura, né, o que permite achar uma posição mais confortável para o cinto. E por falar em posição confortável, nós temos muitos ajustes aqui nesse carro. Então nós temos os ajustes elétricos aqui do banco, que inclusive contam com 2 memórias aqui na porta, que você pode deixar programado. Então você tem a distância do assento, você tem a inclinação do assento, a altura do banco, o ajuste do encosto, e você tem também aqui o lombar. Só que aqui, pessoal, você pode configurar o lombar diretamente vendo o que está acontecendo na central multimídia. Então você pode escolher se você quer o ajuste do lombar, e aí você tem aqui um cursor em 3 dimensões, por assim dizer, para colocar ele mais para frente, mais para trás ou mais para baixo, ou com uma rodinha em volta desse cursor, você pode configurar o extensor de pernas. Grande parte dos carros, esse extensor de perna aqui é manual, você destrava e puxa ele manualmente. Aqui, como vocês estão vendo, ele tem um ajuste elétrico e você consegue ver diretamente na central do carro. Outra coisa interessante que a gente tem aqui nesse carro é que através da central multimídia você consegue, por exemplo, controlar o banco do passageiro. E isso é uma coisa bem interessante. Então, se você tem um passageiro ali do lado, ele vai controlar diretamente o banco elétrico. Se você quiser ajustar o banco do passageiro, você vai apertar este botão aqui na central e a partir do momento que você mexer nos seus controles, ele vai usar o banco do passageiro. Então, quer dizer, é muito legal que você consegue fazer essa configuração do banco do passageiro. O volante aqui, pessoal, tem ajuste de profundidade e ajuste de altura. Inclusive, você vê que ele é bem balanceado, né? Você deixa ele em qualquer posição, ele fica na posição que você deixou. Você não precisa ficar segurando o volante para travar ele na posição que você quer. Você põe e depois você trava. Aqui do lado nós temos simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros e também temos o sistema de rebatimento dos espelhos. Basta apertar os 2 botões juntos, ele faz o recolhimento aqui dos espelhos e isso é bastante prático. O volante é multifuncional, lado esquerdo do volante controla aí o sistema do controle de cruzeiro, inclusive com limitador de velocidade, e também tem o Pilot Assist, que a gente já explicou em outros vídeos, é aquele sistema da Volvo de assistência de condução, onde você consegue soltar o volante na estrada por alguns momentos. Lado direito do volante, aí você tem os cursores que você consegue configurar algumas informações aqui diretamente da tela e até mesmo interagir também com a central multimídia, até mesmo acesso aqui às informações do computador de bordo, que como vocês podem ver aqui, eu zerei para a gente justamente poder falar um pouquinho da questão de consumo desse carro, uma vez que ele tem aí o sistema híbrido plug-in. Esse painel aqui também é configurável através aí da central multimídia, que você pode escolher temas diferentes aqui do painel. Bom, pessoal, como tem muita coisa para falar desse carro, eu vou me ater agora aqui somente aos modos de condução, porque isso quer dizer diretamente em relação ao uso do carro. Você tem um botão aqui no console que é o Drive Mode, e aqui você pode escolher esses modos de condução. Então você tem um primeiro modo aqui, constante AWD. Quando você seleciona ele já liga o motor a combustão, como vocês estão vendo, e ele já informa o carro o seguinte: olha, eu quero tração permanente nos 2 eixos. Então, o dianteiro passa a ser a combustão e o traseiro é puramente elétrico. Ele vai informar o carro que você está precisando de tração nas 4 rodas. Modo, digamos assim, indicado para pisos de baixa aderência. Basicamente isso é feito para neve, né? Mas se você precisar de repente passar um gramado molhado, alguma coisa assim, um piso de paralelepípedo molhado, você pode usar esse modo. Aí você tem esse modo Pure, condução econômica. Quando você aciona o modo Pure, o que ele vai fazer? Ele vai dizer para o carro: olha,
use o carro em modo elétrico, tá? O motor ainda não desligou aqui, ó, acabou de desligar, é que quando você dá partida no motor ele leva um tempinho, mas o que ele vai fazer aqui? A partir desse momento, você informou o carro que é para ele ser usado prioritariamente no modo elétrico. Então, nós temos dois marcadores ali, o de combustível e o de bateria. O de bateria estima uma autonomia de 40, 45 km, depende da forma como você está usando o carro. Então essa autonomia vai mudar de acordo com a condução. Só que o que ele vai fazer? Ele vai usar prioritariamente toda a bateria elétrica para então começar a funcionar como um híbrido. Então ele vai priorizar o modo elétrico. Porém, se você estiver no modo elétrico e der pedal porque você precisa de mais potência, mesmo estando configurado no modo elétrico, ele vai acionar o motor a combustão para aquela situação imediata que você precisa de potência. Existe esse modo hybrid, né? No caso, modo híbrido. Ele também prioriza o funcionamento elétrico, só que ele deixa o funcionamento elétrico com menos sensibilidade, ou seja, você consegue usar o carro em modo elétrico, entretanto, se você der um pouquinho mais de acelerador, e aí não precisa dar pedal lá no fundo, um pouco mais, ele já aciona o motor a combustão. Então ele prioriza o elétrico, mas bisou um pouquinho mais, tanto na cidade quanto na estrada, ele já liga imediatamente o combustão para apoiar o sistema e para preservar um pouco da bateria. Você tem esse modo individual que você consegue configurar as condições que você quer. E por fim, você tem esse modo aqui, Polestar Engineered. Esse modo, quando você aciona, você vê que ele já ligou o motor a combustão e já trocou inclusive o painel ali, ele colocou o contagiros do carro. Por quê? Nesse modo, o objetivo é performance. Então ele já deixa o motor a combustão ligado, já põe todo o sistema para usar o máximo de performance que o carro possa entregar. O que eu vou fazer aqui no teste? Como a gente está fazendo o teste urbano, eu vou deixar aqui no modo Pure, que é um modo de condução 100% elétrico, para a gente poder ver justamente como é que o carro funciona nesse modo de condução urbana, uma vez que o objetivo de um carro como esse, quando ele tem 40 km em modo elétrico, é justamente você fazer aquele uso cotidiano que é da casa ao trabalho em modo elétrico, que é mais barato. No Brasil hoje está em torno de 1/3 do preço aí da gasolina, e não emitir. E você só usar o motor a combustão quando você precisa de mais potência, você vai fazer viagens mais longas. Então por causa disso, a gente está ali com a bateria completamente cheia. Eu vou usar ele aqui nas nossas manobras no modo Pure, que é o modo puramente elétrico. Antes da gente iniciar o movimento do carro, eu vou aproveitar para colocar nessa tela da central que mostra justamente o fluxo de energia e quais motores que a gente está utilizando. Inclusive aqui, ele está com uma média acumulada de 6,4 litros para cada 100 km, o que dá mais de 15 km por litro, porque como a gente consegue ver aqui no gráfico, ele estava usando o motor a combustão e o motor elétrico. Então você vê que o gráfico, quando o motor elétrico está em cima, o motor a combustão está embaixo, e o inverso acontece. Mas eu vou aproveitar aqui e vou zerar essa viagem aqui, como vocês estão vendo, para a gente poder fazer justamente o teste em modo puramente elétrico. Bom, vou engatar ré, como vocês podem ver aqui, ele já mudou ali o painel, mostrando ali a porcentagem de modo elétrico que eu posso usar sem usar o motor a combustão. Temos aqui a câmera de ré, inclusive com linha de guia dinâmica. O carro tem volante com assistência elétrica para deixar muito mais suave. Ele tem aqui algumas coisas como também a função de zoom, para você ver um pouco mais perto. Você pode habilitar ou desabilitar as linhas de guias, e tem esse CTA, que é uma informação de tráfego cruzado. Então quando ele está acionado, se aparecer um carro vindo de um lado ou do outro na via, ele te avisa com alerta, avisando que você está fazendo uma manobra numa via que está se aproximando de outros veículos. Então o freio de estacionamento aqui é elétrico, e aqui nós também temos aquela função hold, que quando você para o carro momentaneamente, você tira o pé do freio, o carro permanece parado, já vou deixar ela acionada. Então vamos fazer aqui a nossa manobra. O carro está em modo 100% elétrico, a gente não escuta praticamente nada aqui dentro, o silêncio é total, e a gente consegue ver que a câmera de ré tem ali uma resolução muito boa. Eu diria aqui que é uma resolução Full HD, então você tem bastante precisão. E você também tem um sensor de estacionamento, indicando com barras amarelas ali aonde está o obstáculo, e aquelas barras mudam para vermelha de acordo com a aproximação do obstáculo. Bom, vamos colocar o carro aqui em drive e vamos para o nosso teste urbano. Lembrando, pessoal,
não farei o teste da lombada na velocidade que a gente faz, porque este carro é muito baixo. Eu vou fazer apenas o teste de tachão para a gente ver como é que a suspensão absorve e a título de ruído. Mas lombada não dá para fazer porque ele tem a frente muito baixa. Vamos alinhar aqui com o tachão. Olha, é impressionante a qualidade do acabamento desse carro. Você não escuta nada, né? Você só escuta realmente um pneu passando no obstáculo. Suspensão filtra com uma primazia elogiável e você percebe um conjunto, apesar de ser a versão Polestar, bastante firme, né? Então, quer dizer, bastante consistente a suspensão. Mesmo assim, ela ainda consegue manter um grau de conforto interessante aqui dentro. Agora, o acabamento e o isolamento acústico desse carro é sensacional para efeito de suspensão. Lombadas e valetas, muita atenção com esse carro, ainda mais nessa versão Polestar. Ele é baixo, então você tem que tomar cuidado de verdade nesses obstáculos para você não ter problema. Então é sempre importante você passar com velocidade moderada, porque até a proposta mais esportiva aqui do veículo é justamente para ele ter aí uma, digamos assim, uma condição mais esportiva, então ele tem que ser um pouco mais baixo e aí você precisa ter total atenção. Vamos aqui para o nosso teste de bloco-reto agora, vamos ver como é que fica o isolamento acústico. Pessoal, nada, quer dizer, sistema elétrico de propulsão, mais a suspensão que é muito primorosa e ainda o isolamento acústico. Então, você tem a sensação aqui dentro de estar numa sala de home theater, em matéria de acústica, né? É muito silencioso, é verdadeiramente muito silencioso. E a gente percebe que a suspensão da versão Polestar ela é um pouquinho mais dura, né? Um pouquinho não, eu diria até relativamente mais dura do que a versão, por exemplo, a Redesign ou as outras. Mas ela não chega a comprometer o conforto, ela consegue manter parte desse conforto. Lembrando, a suspensão é ajustável, então você consegue deixar ela mais firme ou mais frouxa de acordo com o uso. Vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua, alinhando aqui o carro com o lado direito da guia. Parar no ponto que a gente sempre para. Virar todo o volante. A gente tem aqui uma volta e meia do volante para executar a manobra. Vamos lá para a nossa manobra. O sensor de estacionamento, como vocês viram, já funcionou. Já até detectou a guia lá na frente. Eu diria aqui para vocês que o carro virou 90 graus, pelo que eu consegui ver. Vamos engatar aqui a marcha ré, já temos aqui a câmera de ré com a linha de guia. O volante com assistência elétrica, também bastante leve. Mas pessoal, olha só, saiu bem aqui pro lado esquerdo da rua. Ele só não foi lá no cantinho da rua, como acontece geralmente com picapes e SUVs que nós testamos, né? Mas efetivamente a 60 é um carro que, apesar dos padrões internacionais ele ser aí um sedã médio, aqui no Brasil ele acaba entrando mesmo como um sedã grande, né? Então ele usa bastante espaço para manobrar, então você precisa ter aí espaço, mas com a câmera de ré que é muito boa, os sensores de estacionamento e o volante com assistência elétrica que é muito leve, você não vai ter assim nenhum grande problema, mas vai precisar de um pouquinho mais de espaço. Mas o grande lance aqui é o uso do modo elétrico, como vocês estão vendo pelo gráfico, que a gente está usando apenas o motor elétrico, né? Porque eu até forcei o modo de condução elétrico. E a suspensão dele, que apesar de ser mais firme que as outras versões da Volvo, isso é nítido, a gente percebe que ela ainda consegue manter um certo grau de conforto. E o isolamento acústico aqui, que é sensacional. Eu digo para vocês assim, foram pouquíssimos carros que eu andei e dirigi que tem essa qualidade de isolamento acústico aqui que eu encontrei nesse Volvo S60 Polestar. Pessoal, e agora a gente chegou na parte divertida aqui do vídeo. E como vocês estão vendo, mais uma vez, a gente voltou aqui na belíssima Arena Carnelosa em Sorocaba, onde já fizemos vários vídeos interessantes, que mais uma vez abriu suas portas especialmente pra gente, do meio da pandemia, pra gente poder fazer esse teste especial e à noite, como vocês estão vendo. Pessoal, S60 T8 Polestar a gente sabe que é um carro de uma proposta esportiva, afinal de contas foi preparado pela Polestar.
Temos aqui um motor 2.0 turbo, injeção direta, com 320 HPs. Isso nas rodas dianteiras. E nas rodas traseiras, um motor elétrico que equivale a 87 HPs. Potência combinada, 407 HPs, que dá mais ou menos 412 cavalos. Portanto, temos uma potência aqui interessante. Lembrando, aqui nós temos um sedã que para os conceitos europeus é médio, mas para a gente acaba sendo um sedã grande. E a gente vai acelerar ele com outros carros de proposta esportiva, justamente para ver o quanto ele é eficiente. E olha só, a gente pegou ali uma BMW 320, só que aquela 320 ela não está original. Original, o motor dela é um 2.0 turbo com 184 cavalos de potência, tração traseira, câmbio automático de 8 marchas. Só que aquela tem o estágio 2 de preparação, então ela tem quase 300 cavalos de potência no motor, o que é um desempenho muito interessante. E o outro carro que a gente vai comparar aqui com o S60 é esse aqui, um legítimo esportivo. Estamos falando aí do Porsche Boxster, o 718 Boxster. Esse carro aqui, como um legítimo esportivo, tem um motor traseiro 2.0 turbo com 300 cavalos de potência. E aqui a gente não pode esquecer, a transmissão é a eficiente PDK de 7 marchas. Portanto, nós temos aqui o Volvo S60 T8 Polestar competindo com uma BMW preparada e um Porsche 718. O que a gente quer ver na prática é como fica o desempenho do Volvo em relação a esses dois carros numa pista de competição de verdade. Bom, pessoal, na puxada que a gente fez com o S60 com a BMW, a gente viu que o S60 teve um pouco de vantagem. Afinal de contas, aqui nós temos um carro com tração integral e um motor elétrico empurrando. E nesse caso também, a gente também pode ver que a relação peso-potência dos dois carros acaba ficando um pouco mais próxima. Dessa forma, o S60 conseguiu ir um pouco melhor do que a BMW nessa arrancada até 200 metros. Mas na puxada com o Porsche, a coisa mudou um pouco. É bem verdade que a diferença foi muito pequena. Os carros passaram bem juntos lá no final da reta, com a diferença praticamente de um carro para o outro. Mas ainda assim o Porsche conseguiu ter uma aceleração melhor do que o S60. Afinal de contas, aqui o que interferiu diretamente foi a relação, por exemplo, de peso-potência e peso-torque. O S60 é um sedã. Aqui nós temos um coupé legítimo esportivo. E também não podemos esquecer, aqui nós temos uma transmissão PDK de dupla embreagem, que é feita e ajustada para essas coisas de competição. E por fim, também tem o modo Launch Control. De toda forma, o que ficou bem claro aqui no vídeo é que o S60 Polestar não faz feio frente a carros esportivos de verdade. Ele tem uma performance de impressionar qualquer um na prática. Como a gente viu até aqui, o S60 Polestar não deve absolutamente nada em matéria de esportividade. Mas a gente não pode esquecer que ele também acaba sendo um sedã de luxo. Afinal de contas, ele leva 5 pessoas com muito conforto e tem um amplo porta-malas. Dessa forma, ele consegue atender 2 necessidades de forma bastante compreensiva e ampla. A título de dúvida, pessoal, a gente tem 2 vídeos no nosso canal mostrando as diferenças do S60 T4 Momento para o S60 T5 Inscription. E também temos um outro vídeo que mostra as diferenças do S60 T8 R-Design para essa versão Polestar. De modo que, se você quiser conhecer mais os diferenciais de acabamento e equipamentos, a gente recomenda fortemente que você assista esses 2 vídeos. Não podemos nunca deixar de destacar os eficientes sistemas de segurança que um carro da Volvo traz. Inclusive, já exploramos bastante isso no nosso canal. De toda forma, esse aqui também traz o Seat Safety, que é aquele sistema de frenagem automático dentro da cidade. Se o motorista estiver um pouco distraído, o carro da frente parar, ele vai frear automaticamente o Volvo, evitando ou mitigando o máximo possível a colisão com o veículo da frente. Esse carro também tem outras coisas interessantes. Aquela câmera instalada ali na base do espelho retrovisor, que funciona para o Seat Safety, também funciona para o sistema de manutenção de faixa na estrada.
Se o motorista estiver desatento e começar a comer as faixas, passar por cima das faixas, o sistema automaticamente corrige o volante e dá um alerta avisando que o motorista está fazendo isso. Aquela câmera também funciona com radar frontal, onde nós temos o Pilot Assist, que é o controle de cruzeiro adaptativo junto com a função de manutenção de faixa. Esses são alguns dos sistemas de segurança que a gente encontra aqui no carro da Volvo. Ele tem vários outros, mas esses são um deles. Ele tem, por exemplo, também quando você vai fazer uma manobra de estacionamento, está dando ré com o carro, está vindo um outro carro e você não está percebendo, ele tem um alerta de tráfego cruzado que avisa e até mesmo freia o carro para evitar que você eventualmente entre num acidente. De modo que a Volvo continua mantendo aí o seu DNA de uma empresa que se preocupa e muito com a segurança não só das pessoas que estão dentro do carro, mas também com tudo que está acontecendo ao redor do veículo. Como a gente viu aqui no vídeo, o S60 Polestar é um carro muito bom quando o assunto é desempenho e esportividade. Mas olha só, ele consegue reunir o melhor de dois mundos, afinal de contas ele também consegue ser eficiente em consumo de combustível. Na verdade, muito eficiente. Segundo o selo do Inmetro, tanto na cidade quanto na estrada, esse carro consegue fazer médias superiores a 20 km por litro com gasolina. Evidentemente que isso usando o sistema elétrico e você recarregando o carro. Mesmo assim, pessoal, a gente conseguiu constatar isso várias vezes. Inclusive no nosso teste que a gente fez, com a bateria totalmente carregada, a gente fez um trajeto de 53,9 quilômetros. Esse trajeto é prioritariamente de rodovia. E olha só, a média foi impressionante, de 3 litros para cada 100 quilômetros, o que dá aproximadamente 33 quilômetros por litro. Então veja que vale muito a pena você usar esse sistema onde você tem uma parte em modo elétrico e uma parte em sistema de combustão. Mesmo quando você está sem bateria e usa o carro somente em modo a combustão, e nós também fizemos alguns testes, as médias giram ali na casa de 15 km por litro, o que também é um número muito bom. De modo que aqui você pode ter um carro esportivo quando você demanda e um carro bastante eficiente quando você quer andar calmamente. Como a gente mostrou aqui para vocês nesse vídeo, pessoal, o objetivo foi destacar a esportividade de um carro da Volvo, pouco conhecida. Afinal de contas, o mercado brasileiro reconhece muitos carros alemães nesse mercado de esportividade. E como a gente viu aqui, essa versão Polestar não deve nada para esses alemães tradicionais, nem em desempenho e nem em eficiência. Também não podemos esquecer conforto, sofisticação e segurança que esse carro entrega. Justamente por isso ele não é um carro barato. O preço sugerido dele é de R$310 mil. Mas quando a gente olha o preço desse carro em relação aos concorrentes diretos e o que esse carro entrega, vamos combinar, ele tem uma relação custo-benefício bem interessante. De toda forma, pessoal, eu vou deixar aqui uma dica muito legal para vocês. Se vocês quiserem fazer um melhor negócio num Volvo 0 km, eu recomendo que vocês procurem a concessionária Volvo Baltic em Alphaville. Certamente lá você vai ter o melhor atendimento e o melhor negócio no seu próximo Volvo 0 km. Pessoal, vocês gostaram desse vídeo aqui, inclusive com essa proposta de ressaltar a esportividade? Por favor, deixe o seu comentário e o seu like, para a gente saber se esse tipo de pauta está agradando vocês. E se vocês não se inscreveram, por favor, façam isso. Afinal de contas, esses vídeos diferentes e super detalhados, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.